nosso momento de reflexão nas Escrituras Sagradas. E nós temos projetado na tela o nosso tema para esta série iniciada hoje, Eclesiastes, vivendo à luz do fim. E nós estaremos durante algumas semanas aqui reunidos, meditando a respeito desta obra do Senhor, que será por nós analisada e investigada, considerando este título que conduzirá a nossa reflexão. Eclesiastes, vivendo à luz do fim. Essa imagem, ela é representativa, inclusive, desse tema. Nós temos ali desde uma folha verdinha até ela ir envelhecendo. E o livro de Eclesiastes, ele trata a respeito desta realidade, de que a vida que nós vivemos no dia de hoje deve ser vivida considerando a realidade de que nós teremos o nosso fim, que este mundo terá sua conclusão e de que nós seremos chamados a prestar contas da nossa vida. O autor dessa obra declara isso, que à luz dessa realidade final, e esta realidade final é que deve conduzir os nossos passos no dia que se chama hoje. E assim devemos ser conduzidos. Então, o nosso olhar durante estas semanas que se seguirão, dos nossos cultos de quarta-feira, será um esforço de nós estarmos analisando o livro de Eclesiastes e buscando encontrar lições que nos auxiliem a compreender melhor o que Deus quis nos revelar através desse livro, da sua palavra. E nós nos propomos hoje a fazermos uma análise geral do livro de Eclesiastes em caráter introdutório, para termos uma visão ampla do livro e depois podemos entrar em detalhes deles. Mas mesmo a partir dessa visão ampla inicial, nós já receberemos informações importantes que nos auxiliarão a refletirmos sobre Deus e a vontade dele para a nossa vida. Quando nós pensamos em gênero literário do livro de Eclesiastes, temos que considerar a Bíblia Sagrada toda como sendo uma grande biblioteca. Sim, a Bíblia é um único livro, mas no qual há uma coletânea de livros. Essa imagem que os irmãos estão vendo representa essa realidade. E a partir dessa realidade que a Bíblia é um livro único no qual há diversos livros, nós encontramos uma divisão em gêneros literários das Escrituras Sagradas. E o livro de Eclesiastes encontra-se aí, no meio dessa grande coleção que você tem aí na sua mão ou no seu aparelho digital. E aonde está Eclesiastes ali dentro dessa coleção inteira? Eclesiastes vai aparecer lá nesse cantinho da estante aí. Dentro dos livros chamados poéticos. E nós temos aí a coleção desses livros chamados poéticos, onde nós encontramos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O gênero do livro de Eclesiastes, portanto, ele é incluído dentro dessas outras obras do Antigo Testamento, como nós intitulamos. E o que significa Eclesiastes, que é o título desse livro? Uma obra escrita em hebraico, e que na língua hebraica é Kohelet, no hebraico. E o título significa isso aí, aquele que convoca uma assembleia e a ela se dirige. Aquele que convoca um ajuntamento de pessoas e então fala a esse ajuntamento de pessoas. Esse é o Kohelet, que também pode ser chamado de o eclesiástico. Kohelet, eclesiástico, aquele que convida um grupo de pessoas e fala a esse grupo de pessoas. O correlato na língua grega é eclesiastes.
Daí vem um título na nossa Bíblia para o livro, que também pode ser chamado de o pregador, aquele que fala ou ensina a um grupo de pessoas. Quem é que está falando, ensinando, ou qual é o autor desta obra do Eclesiastes, que é o livro que é o alvo de nossa reflexão nesta série de meditações? O autor do livro de Eclesiastes é o rei Salomão. E nós podemos ver isso na própria Bíblia Sagrada, nesse livro, embora o nome de Salomão não apareça neste livro, mas se depreende que ele é o autor. Veja, por exemplo, aí na sua Bíblia, no capítulo 1 de Eclesiastes, versículo 1. Palavras do pregador, ou do Kohelet, ou do eclesiástico, ou do Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém. O nome de Salomão não aparece em nenhum lugar no livro, mas temos indicações claras de que ele é o autor. Ele é filho de Davi, e dentre os filhos de Davi, o que foi rei em Jerusalém foi Salomão. Não bastasse esse texto, nós encontramos também nesse mesmo capítulo 1, no verso 16. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e do conhecimento. E nós temos informações, com base na própria vida de Salomão, relatado nas Escrituras, de que Salomão é marcado pela prática ou exercício da sabedoria. Aliás, isso ele pediu a Deus, quando ele ouviu do próprio Senhor a declaração, pede-me o que quiseres que eu te dê. E o que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. E Deus agradou-se do pedido de Salomão e lhe concedeu a sabedoria. Logo, essa é mais uma indicação de que é o rei Salomão o autor desta obra. Não bastassem essas duas indicações, nós temos também no capítulo 2, veja aí na sua Bíblia, nos versículos 4 a 6 de Eclesiastes. Eclesiastes 2, 4 a 6. Nesses versículos, Salomão descreve a sua vasta experiência em empreendimentos de construção. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. E dentre as grandes construções, os grandes empreendimentos que Salomão construiu, está o templo. Templo que Davi tinha no seu coração o desejo de edificar a Deus, mas que Davi não teve esse privilégio. Deus reservou-o para o seu filho Salomão. Então, nós vemos aqui descrições, indicações claras de que o autor de Eclesiastes, ou pregador aqui, é Salomão que compôs esta obra. E Salomão, no livro de Eclesiastes, ele tem uma mensagem a compartilhar. Nós iremos ver aqui uma síntese da mensagem do livro do Apocalipse, do livro de Eclesiastes, mas nós não entraremos em detalhes, porque os detalhes iremos ver na sequência da série. Então, quais são alguns pontos interessantes do livro de Eclesiastes, da sua mensagem, do seu conteúdo? Um deles é essa afirmação aqui, que é muito conhecida do livro. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Palavra que poderia ser traduzida por vapor. Lembramos que Salomão era um homem extremamente rico, sábio, poderoso, com diversos súditos a seu serviço.
que conseguira vitórias grandiosas em embates com nações adversárias, feito grandes construções. Mas Salomão chega no final da sua vida, quando compõe essa obra, e ele vai repetir diversas vezes na sequência do Eclesiastes essa afirmação: tudo é vaidade. Podemos ver, por exemplo, já no início aqui do livro de Eclesiastes, no versículo 2, capítulo 1, versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E ele vai prosseguir a sequência do seu livro, dando fundamentação para esta afirmação inicial. Então, a declaração de que tudo é vaidade é central nesta obra. E algo que Salomão repete muitas vezes é a expressão debaixo do sol, representando a vida vivida aqui neste mundo. Então ele vai usar essa declaração, debaixo do sol, ou seja, tudo está acontecendo aqui na terra, debaixo do sol. Por exemplo, você pode ver no início, aí, capítulo 1, no versículo 3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol. Naquele calor intensíssimo em que vivia o povo naqueles dias, a expressão debaixo do sol era muito simbólica. Tudo que acontecia aqui neste plano terrestre. E ele vai afirmar e descrever e repetir essa expressão por diversas vezes. Então a primeira afirmação do livro é essa: tudo é vaidade. Por que ele diz isso? Qual a experiência dele? Qual é o impacto disso para nós hoje? Continua sendo uma realidade de que tudo é vaidade? Uma segunda afirmação, também central no livro de Eclesiastes: o homem deve desfrutar da vida como um dom, um presente de Deus. Deus nos dá esse presente grandioso que é o dom da vida. Cada momento que nós despertamos, cada novo dia que o Senhor nos concede, é um presente dele dado para nós. Salomão, na sua sabedoria, como um Eclesiastes, como um pregador, ele vai instruir os seus leitores nessa obra, afirmando que a vida ela deve ser vivida e desfrutada como um presente de Deus. Esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos, regozijemos-nos nele. Essa é uma realidade ensinada por todas as Escrituras. E onde nós podemos encontrar, assim, brevemente, essa afirmação? Por exemplo, no capítulo 3, veja na sua Bíblia, capítulo 3 de Eclesiastes, versículos 12 e 13. Em Eclesiastes 3, 12 e 13, nós lemos: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus, que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Então, o ser humano deve desfrutar da vida como um presente vindo de Deus, não desconsiderar a realidade de Deus na sua vida como aquele que lhe concede um novo dia. E deve ser agradecido por isso, desfrutar disso, mas sempre lembrando, é um presente dado por Deus. Um terceiro elemento que conduz o pensamento de Salomão nessa obra é esse aí. A sabedoria é desfrutar dessa vida, que é um presente de Deus, considerando que, no fim, Deus julgará a todos. Ou seja, a vida é um presente que Deus me dá, eu devo viver esta vida que Deus me dá como um presente dele, mas levando em consideração um fato: tudo aquilo que eu fizer, no final, Deus vai me chamar a contas, irá me julgar. Por isso que o tema da nossa reflexão, da nossa série é esse: Eclesiastes, vivendo à luz do fim. Se eu já sei que lá no fim Deus vai me julgar pelos meus feitos,
no final, eu hoje devo viver considerando esse fato. Um outro tópico que irá conduzir os nossos pensamentos aqui é esse: Jesus em Eclesiastes. Você pode dizer, oh, pastor, Jesus não está em Eclesiastes, Jesus vai nascer lá no Novo Testamento. Como é que o senhor fala Jesus em Eclesiastes? Não tinha Jesus ainda ali. Primeira consideração é essa. João, no seu prólogo do seu evangelho, vai dizer que ele, o verbo de Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. O Cristo, ele é eterno. Ele é o Filho eterno de Deus. Ele deu origem a todas as coisas. Mas quando nós pensamos em Jesus em Eclesiastes, devemos levar em conta essa passagem bíblica aqui interessante de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Quando Jesus, falando com aqueles 2 discípulos que estavam tristes, voltando para Emaús, crendo que o Cristo havia sido morto, sepultado, e que a esperança deles e de todos os demais que criam em Jesus, como sendo o Messias, havia essa esperança sido sepultada. Jesus aparece ressuscitado, conversando com eles no caminho, e praticamente no final daquela conversa, Jesus faz essa afirmação. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A forma como o judeu chamava a Bíblia era assim: ou somente de a lei, ou de lei, profetas e salmos. Uma forma simples do judeu dividir ou apresentar as divisões da Bíblia: lei, profetas e salmos. Cristo disse para aqueles 2 discípulos e para nós também hoje, que aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento fala sobre ele. Tudo a respeito de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Um exercício importante para nós é encontrarmos aonde é que está Jesus. Em cada livro daquilo que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Ele mesmo, Jesus, disse que ele está ali. E que as Escrituras falam a respeito dele. Testificam a respeito dele. E em Eclesiastes? Aonde nós podemos encontrar ali algo que aponta para Jesus, o Filho de Deus? Esse é o nosso objetivo também, enquanto nós refletiremos nessa série sobre o livro de Eclesiastes. Que o Senhor nos auxilie a encontrar o espírito desse livro, as lições dele e como ele se aplica para nós agora, inclusive nessa era cristã. Não como um livro que deve ser relegado ao Antigo Testamento, esquecido, não lido, não consultado, mas uma obra que faz parte da mensagem de Deus para a minha vida, para a sua vida, e que por isso deve ser lida essa obra, e devemos pedir ao Espírito Santo do Senhor que nos dê lições a aplicarmos na nossa vida, e aonde ali há a presença do Cristo. Ensino sobre o Cristo para nós, inclusive hoje. Esse será o nosso exercício nessas semanas que se seguirão. E que o Senhor nos auxilie a refletirmos juntos com Salomão. E recebemos a sabedoria do alto para compreendermos a mensagem de Deus nessa obra e aplicá-la em nossa vida. Vivendo à luz do fim. Essa mesma realidade que Salomão esposa no livro de Eclesiastes, Jesus também declarou para nós, que haverá um dia em que ele retornará a esse mundo, ele irá encerrar a história, irá julgar a cada pessoa,
E devemos viver hoje à luz, considerando essa realidade do fim. Senão, poderemos ser tragados, conduzidos e levados por tudo o que é vaidade. Feche seus olhos, vamos falar com Deus e clamar a Ele que nos auxilie a recebermos dele lições valiosas a respeito da sua palavra, inclusive no livro de Eclesiastes. Senhor Deus, somos te agradecidos pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra e receber lições valiosas dela. Cada texto, ó Deus, nas Escrituras Sagradas é uma mensagem do Senhor para a nossa vida. Nos ajuda a, dentro desta grande biblioteca que é a Bíblia do Senhor, encontrarmos em cada livro a tua voz falando aos nossos corações. Inclusive no livro de Eclesiastes, nós clamamos que o Senhor nos dê sabedoria dos céus para compreendermos as orientações tuas para o nosso viver. É a oração que nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.